Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. Hoje nós vamos falar a respeito da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi realizada no último dia 24 de outubro e teve como tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. Para abordar o tema e contar tudo sobre como foi essa 10ª Conferência Municipal, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a Nádia Regina Mota, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Itajaí. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Tudo tranquilo agora, bem mais tranquilo. Bom, também está conosco Emerson Gonçalves, ele que é responsável pelos projetos da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, a SECAG. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, boa tarde ao público que nos assiste. Bom, então contem pra gente aí como é que foi essa 10ª Conferência Municipal realizada no dia 24 de outubro e quais foram os atores que participaram desse evento, como foi a discussão do tema, como foi em geral o evento, Nádia? O evento, ele iniciou, nós fizemos a abertura no dia 23 à noite, às 19 horas, com formação de mesa, com todo o cerimonial de praxe, e realizamos uma palestra, convidamos o nosso juiz, Dr. Fernando Machado Carbone, para palestrar sobre o tema geral da conferência, que é a diversidade, o enfrentamento às violências, e a proteção integral. E ele fez essa palestra durante 20 minutos, 30 minutos, para nossa plenária. E foi bem proveitoso, bem participativo, A presença dele foi bem participativa, foi bem... desenvolveu o tema com bastante probidade, foi muito bom. Foi no Centro Eventos, no auditório do Centro Eventos. Sim. Quantas pessoas, quais os segmentos que estavam presentes lá? Foram abertas inscrições para 300 participantes, mas conseguimos superar a expectativa, porque sempre, às vezes pode ser que não aconteça as 300 inscrições, mas nós tivemos um público bem consistente e foi uma tarde, um dia inteiro de debates importantes dentro daqueles 5 eixos da conferência e que nós podemos dar alguns encaminhamentos sobre a política municipal da criança e adolescente e também os encaminhamentos para a própria conferência estadual, e depois vem a nacional. Se as propostas de Itajaí também forem aprovadas na estadual, elas chegarão à nacional. Também esse é um desejo nosso, porque saíram muitas boas propostas ali na conferência. O relatório será montado e enviado para a conferência estadual, programada para quando? A conferência estadual vai acontecer em Florianópolis o ano que vem, a partir do mês de abril, ainda não tem uma data fixada, Mas nós haverá ampla divulgação, e nós vamos estar participando com certeza. Depois segue as demandas catarinenses para uma conferência nacional, que será no ano que vem, a expectativa é essa? Sim, até novembro, todas as conferências do ano que vem, elas têm que estar executadas. E todas as conferências realizadas dentro da mesma temática: diversidade, proteção integral e enfrentamento às violências. O país inteiro discutindo, articulando, propondo, dentro dessas 3 temáticas. Que foi definida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Então, ele vem para os estados e municípios com o mesmo tema, os mesmos eixos, Tem uma padronização da conferência nos 3 níveis de governo. E quando esse processo chegar ao fim, será elaborado, encaminhado ao Congresso a elaboração de alguma política pública ou alguma diretriz, pelo menos nesse sentido, de aplicação de recursos, projetos, ações para fazer esse enfrentamento da violência infantil e do adolescente? Esse é o desejo de toda a conferência, como uma instância participativa da sociedade, é que tudo aquilo que se define ou algo de que se define dentro de uma conferência municipal estadual ou a nacional, ele possa chegar
ao chefe do Poder Executivo nosso, ao presidente, e também ao próprio Congresso, porque muitas discussões que a gente faz dentro das conferências, elas acabam tendo que se tornar leis, novos ordenamentos jurídicos, ou ampliar direitos, ou ampliar financiamentos. Então a gente espera que isso possa dar o devido encaminhamento no nosso parlamento. Aí a gente precisa também, no caso de Santa Catarina, da nossa própria bancada parlamentar, né, que tem acesso a esses relatórios e que possa, né, levar toda essa reivindicação, todo esse clamor da sociedade com relação à política da criança e adolescente. É o que a gente espera, inclusive para o próprio âmbito municipal também, que aquilo que a gente trabalhou, ele possa chegar também ao Executivo e à própria Câmara de Vereadores, para que a gente consiga articular novas políticas. Né? Geralmente as propostas que chegam, elas sofrem algumas alterações, são retiradas algumas coisas e acrescentadas outras quando passa no parlamento, tanto municipal quanto no estado, tanto na esfera federal, é isso? As propostas aprovadas agora, na nossa última conferência, né, elas, como a gente já colocou aqui, elas vão ser encaminhadas através de um relatório e defendidas pelo próprio Conselho dos Direitos na estadual. E da estadual segue para a federal. Retificações, creio que se houver, serão mínimas, que não atrapalhem, digamos assim, ou que modifiquem a essência do propor. Porque não foi uma, duas, três pessoas que decidiram e que propuseram, e sim uma plenária que aprovou aquela proposta trabalhada dentro de determinado eixo, dentro de determinada temática. E, obviamente, que no legislativo, no executivo, não no executivo, mas no legislativo pode sofrer algumas emendas, algumas retificações, mas, no meu entender, não significativas a ponto de deformar a propostas pré-aprovadas. É importante ressaltar, assim, complementando o que a Nádia falou, que quando a gente vai trabalhar as propostas numa conferência, a gente não julga o mérito jurídico, se é possível, se é constitucional, se não é, porque a gente não há possibilidade de trabalhar aquilo. Mas dentro de um conhecimento teórico e prático do grupo que trabalha cada eixo, tem-se um entendimento já claro que é possível, né? Aí, como a Nádia frisou, algumas modificações podem, quando se tornar lei, sim. Quando a gente trata de orçamento, por exemplo, aí pode oscilar algumas alterações ali do que a gente deliberou numa conferência, por exemplo, aumentar recursos da política da criança e adolescente. Mas pode chegar aqui, o percentual que a gente definiu lá, chegar aqui e diminuir. Isso é possível. Mas como a Nádia falou, não descaracterizando a proposta aprovada, né? Por isso a importância de, quando são convocadas essas conferências, que o máximo de pessoas envolvidas com a temática possam se fazer presente para discutir, defender e apresentar propostas, né? Porque depois esse peso vai fazer a diferença lá na frente, na hora da elaboração da lei, do projeto de lei e da tramitação. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo. Na sequência a gente vai falar como é que foram abordados, né, os aspectos desse tema e os enfoques dele durante a conferência. Okay. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com a segunda parte do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Nádia Regina Mota, e também o responsável pelos projetos da Secretaria Municipal da Criança, Adolescência e Juventude, Emerson Gonçalves. É a SECAG. Bom, ambos são servidores da SECAG, né? Sim, servidores de carreira.
Bom, então vamos falar a respeito agora, nesse segundo bloco, de como foram os enfoques, as discussões, os aspectos trabalhados desse tema proteção integral, diversidade e enfrentamento da violência no que diz respeito à criança e ao adolescente. Como que foram esses debates, Emerson? A metodologia adotada foi a divisão desses eixos em 5 grupos de trabalho, né? E já escolhidos dentro do processo de inscrição, né? A parte que cada conferencista recebia, tinha lá já a indicação do seu grupo de trabalho. Então foi importante, teve uma grande participação dos adolescentes, né, Nádia? Sim. Tivemos uma grande participação, até porque a conferência é para as crianças e os adolescentes, tivemos uma grande participação de entidades aqui, Parque Dom Bosco, Instituto Crescer, foi importante. E aí nós tivemos um período da manhã ali, os debates relacionados a cada grupo, encerramos às 3 horas, depois fomos para a plenária, para cada grupo apresentar aquilo que foi discutido, né, os objetivos traçados de cada grupo, para que a gente pudesse deliberar naquela plenária. E aí o debate foi muito bom, foram novas ideias, surgiram novas questões relacionadas à política da criança e adolescente, que vamos inclusive dar os encaminhamentos necessários no âmbito municipal, mas para o estadual também, que é para a conferência, e como eu falei anteriormente, se a gente conseguir levar propostas nossas para a nacional, a gente vai ficar muito feliz com isso, porque, como eu falei, teve boas propostas em cada grupo, né? Qual o diagnóstico que foi percebido durante a conferência aqui do município de Itajaí? Qual o tipo de violência que as crianças e os adolescentes hoje mais estão enfrentando? Nós temos o trabalho do Conselho Tutelar de Itajaí, através do CIPIA, né, que é o Sistema de Informações, ele tem trazido inúmeros casos de violência. Na nossa cidade, a mais comum, a que se apresenta em maior número, é a violência física, os maus tratos, né? A violência psicológica e, principalmente, né, nos últimos anos, tem se evidenciado em grande número a violência sexual, né? E, infelizmente, é tudo que o Conselho dos Direitos não quer para as nossas crianças, né? Que elas perpassem por essas sistemáticas e contínuas violências. E a gente tem trabalhado muito para garantir esse direito delas, né, de ter a sua integridade física, ter a sua integridade psíquica preservada. A conferência foi um passo, foi um trabalho, né? E a gente trabalha diuturnamente para se atingir esse objetivo. Cada dia que passa, diminuir os casos de violência na nossa cidade, trabalhando especificamente com a prevenção nas unidades escolares, com projetos que levam para a criança e o adolescente o conhecimento de como ele vai se prevenir, como ele vai se cuidar para não ser vítima desse processo caótico. Foi identificado aonde que está se localizando essa violência? Está em casa, está na escola, está na rua, está na comunidade? Aonde que está a violência? Ela acontece em todos os lugares. Na escola, por exemplo, nós temos grandes números, né, da violência psicológica que se concretiza através do bullying, né? Na nossa conferência, o Dr. Carboni trouxe, ao falar da prevenção e o enfrentamento das violências, ele caracterizou muito a questão do bullying. E a gente tem procurado, em parceria com a educação, através do projeto Secage Tirando de Letra, estar levando ao nosso público-alvo os ensinamentos e o conhecimento para que isso, cada dia que passa, diminua, ou o nosso objetivo mesmo é que termine, né? 5 eixos foram trabalhados durante os debates da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho cada eixo. Bom, garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social.
As políticas públicas, né, discutidas, não só as que hoje nós já efetivamos enquanto Conselho dos Direitos, né, não só as que são aprovadas e pagas pelo Fundo da Infância, mas as políticas públicas que trazem para a gente uma margem, uma abertura de inclusão social. São políticas públicas para incluir, e incluir sempre, né? Garantias de direitos, os básicos, né? Se nós, enquanto servidores, enquanto conselheiros, não priorizar, né, a proteção integral e como membros garantidores de direitos, então não faria sentido existir enquanto conselho. Quando a gente lê inclusão social, percebe-se também o combate à segmentação, né? De que determinadas crianças têm acesso, possibilidades de desenvolver atividades, de se desenvolver psicologicamente, e outras crianças não têm. 2018 ainda, a gente percebe que há segmentação social nesse sentido, não é, Emerson? Sim, o Brasil ele tem um problema social histórico, né? E as crianças e os adolescentes são um extrato da população, um dos mais afetados, né? E aí, nos eixos da conferência, foi interessante que a gente discutiu várias situações. E uma delas, que até foi um eixo que eu coordenei, que eu falei para o grupo ali, que ele era um núcleo central de todos os outros eixos, o eixo 3 do orçamento. Por quê? Porque nós precisamos de mais investimentos, mais recursos, mais orçamento para desenvolver as políticas públicas no âmbito da criança e do adolescente. Por quê? Hoje nós temos uma característica diferente, por exemplo, da saúde. A saúde tem lá um mínimo constitucional de 15% de investimento. A educação, 25%. Assistência social e criança e adolescente, as políticas de criança e adolescente, não. Né? Não tem um dispositivo constitucional que defina um mínimo a ser investido. E isso é um problema. Porque não é a questão de má gestão da política, e sim há uma situação de falta de recursos. Porque desenvolver todos esses projetos, né, a Nádia, que vive um tempo muito grande dentro da secretaria, lá, uma vivência grande, sabe que desenvolver essas políticas públicas requer orçamento, recursos, e essa dificuldade de não ter um financiamento adequado, né? Na verdade, existe um subfinanciamento das políticas relacionadas à criança e adolescente, como outras políticas sociais. E isso é um problema, e a gente discutiu isso na conferência, que a gente precisa aumentar o orçamento do município, sim, precisa que o Estado dê a sua contrapartida. Era importante que se tivesse dispositivos constitucionais que garantissem um mínimo de transferência para essa política, para estados e municípios. Por quê? Porque senão a gente fica muito dependente de recursos próprios, ou seja, do próprio município. E isso é um problema, porque o município ele tem que dividir o seu recurso em várias políticas sociais, né? Então, essa necessidade de ter financiamento federal era importante. E aí é onde eu dizia que esse eixo ele é importante porque ele vai garantir outros eixos, né? Todas as outras discussões, porque sem o orçamento, sem o financeiro, também não conseguimos ampliar as políticas públicas. Aumentar um conselho, né? Criar um segundo conselho tutelar, fazer novas parcerias com entidades que garantem direitos das crianças, né? Que trabalham com proteção e garantia de direitos. Isso tudo necessita de recurso, financiamento. E aí a gente tem uma dependência totalmente do recurso próprio, né? Então esse eixo, eu disse lá no trabalho que seria um norteador dos outros eixos. A inclusão, né, só é possível com política pública, e política pública só com dinheiro. Sem não né, a gestão e o orçamento. Né? Política pública com qualidade, ela tem que ser bem paga para ser implantada e implementada. Nós já estamos preparando a política pública para 2019, através dos termos de referência. O Fundo da Infância e o Conselho dos Direitos elabora e trabalha na formatação de todo esse processo, né, de compra, aquisição de política pública inovadora e complementar. Então, nós temos vários parceiros e temos inovado com as políticas públicas. Do ano passado para cá, estamos trabalhando com modalidades diferentes, modalidades esportivas, por exemplo. O Conselho dos Direitos entende que as nossas crianças e adolescentes, além do período escolar, ele tem que ter um contraturno, e nesse contraturno, atividades de lazer, de inclusão. Temos comprado muita política pública na educação especial. Então, temos parceiro como o Pássaro de Luz, a PAI, a Vovó Biquinha, que executam essas políticas públicas
adquiridas através de recurso. Então, eu concordo com o Emerson, né? Sou fã do Emerson e concordo com ele toda vez que ele diz que precisamos mesmo aumentar o nosso recurso, porque quanto mais investimento e recurso próprio tivermos, mais política pública de qualidade, mais vagas conseguimos adquirir. Consequentemente, nessa linha de raciocínio, temos menos criança na rua, menos criança que o bandido, o mal-intencionado vai abraçar por nós. Mais crianças educadas, mais crianças amparadas. Com certeza. E desenvolvendo para a sociedade do futuro. Sim, os projetos desenvolvidos pela... Esse é o futuro que queremos. Os projetos desenvolvidos no âmbito da política da criança e adolescente no município são muito bons, as parcerias, né, com as entidades, a Nádia que visita essas entidades, né, com o Conselho e Instituto Crescer, a PAI, Parque Dom Bosco, o trabalho deles são maravilhosos. Então, precisam ter um financiamento próprio do município para isso, para que não aumente, não diminua, né, essa garantia que a gente está dando à nossa... Nós temos demandas, né? Nós trabalhamos com demandas e demandas reprimidas, né? Nós temos, por exemplo, na modalidade aquática, nós compramos nesse ano 2018 360 vagas. Nossa, né? Senhora. Então, são 360 crianças em situação de risco e vulnerabilidade social que estão fazendo natação. Veja, a natação é um esporte priorizado para poucos, né? Até porque é um esporte caro, né? E se nós tivermos mais investimento, nós vamos comprar mais vagas. E nós temos crianças dizendo para a gente assim, ó, nós queremos também fazer natação, né? E é um direito que ele tem. Então, mais recurso, mais vagas adquiridas, mais crianças trabalhando. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos para falar a respeito dos outros eixos da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também sobre a criação do 2º Conselho Tutelar de Itajaí. Voltamos em seguida. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a Nádia Mota, presidente do CONDIC, e também o Emerson Gonçalves, que é responsável pelos projetos da SECAGE. Nós estamos falando a respeito da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ocorreu no dia 24 de outubro. E o tema abordado foi proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. A gente falou no bloco anterior de um eixo e existem outros 4. O Emerson também citou já o terceiro eixo, que é orçamento e financiamento das políticas para crianças e adolescentes. Tem também prevenção e enfrentamento da violência contra criança e adolescente, já está vinculado ao tema central. Sim, central. Participação, comunicação e protagonismo de crianças e adolescentes, espaços de gestão e controle social das políticas públicas de criança e adolescente. Esses 2 últimos eixos, o que eles como é que foi o trabalho em cima deles, da questão da comunicação social e do protagonismo? O protagonismo juvenil, a gente tem evidenciado e trabalhado muito com o protagonismo juvenil, né, através das oficinas que adquirimos através dos chamamentos públicos. As entidades desenvolvem as oficinas e amplamente trabalha o protagonismo, melhorando a vida da criança e do adolescente, melhorando a sua autoestima, né? E o preparando para a sua cidadania, para o gozo e usufruto da sua plena cidadania. A participação e a comunicação de crianças e adolescentes no cenário que vivemos é fundamental. As propostas que foram evidenciadas nesse eixo, um 4º eixo, foram brilhantes e eficazes no sentido de trazer mesmo a participação, efetivamente a participação do adolescente e da criança no meio que ela está inserida. No eixo 5 fala controle social, aí já é participação de conselho, né? Sim, aí são as instâncias de controle social, que o próprio CONDICA e a própria conferência também acaba sendo uma instância de participação, é uma instância de participação,
E isso é uma das situações que a gente tem que trabalhar, que é a chamada democracia participativa, né? Diante dos problemas que a gente encontra hoje no Brasil da democracia representativa, né? Então, a democracia participativa é um caminho para aproximar a sociedade do parlamento, a sociedade do governo, né? Para que possa reivindicar direitos, garantir direitos, né? Então, o fortalecimento da democracia participativa, ele tem que ser uma política estratégica, né? Uma política nacional, né? Não só trabalhada no âmbito municipal ou estadual. E as crianças, né, os adolescentes sendo protagonistas disso é importante, porque a gente trabalhou isso lá e a participação deles foi muito legal. Foi muito gratificante ver jovens já trabalhando toda essa questão de direitos, de cidadania mesmo. Porque essa ali, já é a primeira conquista da conferência. Sim, porque o jovem ser ouvido e ser o protagonista de uma conferência e dizer, não, nós temos direitos, nós queremos isso, nós queremos aquilo. E a participação dele ficou em torno de quase 40% de participação de adolescentes na nossa conferência. Inédito e foi fantástico, porque a criança e o adolescente dizendo para os adultos o que eles precisam, porque até então o adulto que decide, né? Então, eles, ao participar da conferência, eles nos dizem, olha, precisamos disso, disso e disso. E aí os adultos, então, vão proporcionar. Nádia, o município contratou um diagnóstico para identificar algumas questões relacionadas à criança e ao adolescente. Quando que sai esse resultado? Sim. No início do ano, né, através de um processo de licitação, participou desse processo de licitação três idôneas empresas, né, de Joinville, São Paulo e Belo Horizonte. Analisamos o plano de trabalho e de como que ia ser executado, ganhou o processo de licitação a Painel, que é uma empresa de Joinville. Eu sou fiscal desse processo, eu estou acompanhando todo esse processo enquanto presidir o conselho, de como está sendo feita. Qual é a proposta? Itajaí nunca teve um diagnóstico da criança e do adolescente. Onde estão nossas crianças? Quantas? E quais as suas necessidades? O diagnóstico vem trazer em 7, 8 volumes esse quantitativo, esses dados, para que a gente possa, com esses dados, fazer políticas pontuais e precisas. E aglutinando com as propostas da conferência e o diagnóstico, nós vamos ter a certeza de estar comprando e aplicando o recurso público de forma eficaz. Isso reduz muito os custos e aumenta geometricamente a eficiência, né? Com certeza. Você sabe exatamente a situação da criança e do adolescente, qual a principal necessidade e como aplicar a política pública. Isso até otimiza recursos, né? Porque desenvolve políticas públicas com conhecimento da realidade, né? Isso é importante. A política pública lá tem que ter o conhecimento da realidade. E aí o diagnóstico vai trazer toda uma realidade que o município precisa ter, isso vai ser um instrumento em potencial para novas políticas públicas que a Secretaria, né, com a parceria junto com o Condica e com o Fundo da Criança, vão desenvolver no município. Segundo o Conselho Tutelar, sai ou não sai? Vai sair. Pode ter certeza que vai sair. Nós estamos trabalhando muito. Nós trabalhamos aí mais de 3 meses, eu, a Nádia, e mais os colegas da secretaria, lá, a Cíntia, né, que faz parte da comissão, para desenvolver um projeto em conjunto com o Ministério Público. Inclusive, esse projeto foi apresentado para alteração da lei atual que regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar no município. Que é uma lei de 98, 98, uma lei que precisa ser atualizada, né? Porque os ordenamentos jurídicos precisam de atualização, porque ocorreram mudanças, né, de 98 para cá, já mudaram muitas situações relacionadas ao funcionamento do Conselho. Esse projeto foi trabalhado, apresentado no Conselho, aprovado no Conselho, a sua minuta, aprovado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e agora o juiz de direito também, que colocou a grande satisfação de ver esse projeto sendo desenvolvido pela Secretaria, né, com o Conselho, e ser apresentado na Câmara de Vereadores para votação. Então, a gente está pedindo o apoio da sociedade para que esse projeto seja aprovado, porque ele vai ser um ganho muito grande para o Conselho Tutelar. Além da criação do segundo conselho, nós vamos criar uma nova forma de inserção agora de conselheiros tutelares, que é, no primeiro momento, a prova para habilitação, qualificação, ou seja, essa prova vai qualificá-lo para uma segunda etapa, que é o voto direto da comunidade. Então, depois os cursos de capacitação para a formação desse conselheiro. Então, são várias etapas.
As categorias não vão existir, porque isso é um problema. Só para você ter uma ideia, se eu sou um psicólogo do Conselho Tutelar, se eu me ausento por algum motivo, só um outro psicólogo, só para dar um exemplo dos nossos críticos que nós temos, um outro psicólogo pode assumir a vaga, e se não tem, fica sem um conselheiro. Com esse novo projeto, nós vamos ter quem se ter formação em ciências humanas, ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, poderá ser um conselheiro. E aí não vai ter mais as categorias, então vai ser do 1º ao 10º mais votado, entram nos 2 conselhos, a partir do 11º é o primeiro suplente, 12º o segundo suplente, e assim sucessivamente. Não faltará suplência, nós vamos colocar esse conselho em funcionamento permanente, sem essas situações, e qualificar todo o processo de escolha. Então ele vai ser um processo mais democrático, um processo que já está, que vem de encontro ao que já se está discutindo, inclusive em Brasília, com relação à lei orgânica dos conselhos tutelares, que nós vamos avançar, né? Ou seja, Itajaí já vai sair na frente com a aprovação desse projeto. E nós precisamos do apoio dos vereadores e da própria sociedade. Já foi causa de bastante polêmica aqui no município já, né? Sim. E esse projeto, ele com certeza vai melhorar o nosso conselho tutelar. Muito obrigado, Nádia, pela participação aqui no programa. O prazer foi nosso estar aqui. Obrigado, Emerson. Desejamos um excelente trabalho para vocês e que as políticas possam acontecer de forma integral para todas as crianças. Agradeço. Agradecemos. O convite, né? Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Câmara Aberta fica por aqui para todos. Uma boa noite e até a próxima.